E aí o Congresso entra em um grande acordo, isso tem registro, que ela falou que a gente vai travar diversas aprovações e o governo não vai andar. E que é o que acontece, que a gente viu esses embates acontecendo o tempo todo. O presidente quer passar alguma coisa, o Congresso segura. O 2015 foi paralisia. Né? Foi paralisia 2015 completa. foi isso. Então assim, quero aprovar a lei que faz não sei o quê. Sinto muito, vou engavetar aqui. Puf, ninguém vai votar. Mas eu preciso aprovar isso pronto. Que pena. Você pode fazer. Você vai ter que fazer um decreto e a gente vai falar que você foi autoritário e rompeu com o Congresso. Você vai fazer? Aí ela vai... Não tem muito o que fazer, ela vai ficando na sinuca de bico, onde ela vai ficando também isolada politicamente. Entra a Operação Lava Jato. Entra a Operação Lava Jato. A eleição do... Não teve, né? Não, o Temer já era uma questão na eleição quando ele era vice da Dilma, né? Já se tinha chamava ele de mordomo de filme de terror. Então, já se tinha na época da eleição... na eleição da Dilma já se tinha essa visão de que... Eu acho que o cara era satanista, então colocavam o Temer para aparecer o mínimo possível por causa da aparência dele. Ele já teve que vir porque ele tem uma vibe meio dracônica. Não, chamavam de mordomo de filme de terror. Ele parece mesmo, pô. Ele tem aquele cabelinho lambidinho, ele tem as orelhas. Parece mesmo. Então tentavam esconder na campanha política o Temer, mas... porque ele também não era um cara que era com um grande apreço popular, assim. Você não vai ter alguém que vai falar assim... Quem você votaria? O Temer já tinha sido presidente do Congresso nos anos 90. Então ele é um cara ele era um político proeminente. Negociação ali. Sempre foi. Já era líder do PMDB. Por isso que ele foi o vice dela. Foi por isso. Essa costura. E aí chega um momento que a Dilma rompe com o PMDB. E aí acabou. E o Temer vê ali uma oportunidade de... A presidência vai cair no meu colo. Então começa a se organizar no Palácio do Jaburu, onde fica... a sede da vice-presidência. E ele começa a fazer as costuras. Assim, já tinha vazado já um áudio dele num grupo do PMDB, onde ele se endereçava à população brasileira como presidente. Não tinha acontecido ainda a votação do impeachment da Dilma. Então o cara, ele já estava se preparando de que seria. Depois ele explicou, não, gente, isso aqui é... Tanto que tem uma entrevista que ele fala que foi golpe. Caso aconteça, eu vou... Isso aqui é o que eu queria dizer. Então o Temer já vinha planejando já a tomada do poder antes mesmo da... Ele já vai fazendo as costuras, né? Porque basicamente o governo Temer, o que aconteceu foi... aprovação de medidas extremamente impopulares, mas que o Congresso e, em geral, as grandes elites políticas do país queriam fazer. Então, vai botar um teto de gasto, vai fazer reforma da Previdência, vai fazer reforma não sei de quando. E assim, é aquela coisa do tipo, cara, é uma testa de ferro, assim, tipo assim, ele não quer ser reeleito, ele nunca foi o cara para executivo. O que ele queria era ser lembrado como um presidente reformista. Exato. Ele queria ter esse legado na carreira política dele. Eu vou ser o presidente que fez tais reformas acontecerem. Reforma da Previdência. Teto de gasto. Então, a gente está tendo essa discussão econômica desse ano, basicamente essa, né? Como que a gente vai fazer para fazer os gastos sem passar, que não é mais teto de gasto, mas é teto de gasto, mas a gente vai fazer para gastar até tantos para não cair aqui de responsabilidade fiscal. Então onde é que a gente vai puxar, onde é que a gente vai mexer? Lembrando que todos os setores da sociedade eram a favor do impeachment, né? Então os conglomerados midiáticos transmitindo diariamente as manifestações, incentivando as pessoas a irem para a rua. Mudando, né? A manifestação no começo era da passagem. Aí depois ela vai mudando. Eu tava na passagem, eu era jovem. Quem de nós não tava, cara? Quem de nós não tava? A gente não sabia que era massas de manobra. Tudo. 1, 2, 3, 4, 5 mil, ou para a roubalheira, ou paramos o Brasil. Exato, só que aí depois ela vai se transmitindo, depois ela vai virando uma... Quando você perguntava por que você tá aqui? Sem partido. Meu partido é o Brasil. Esquisito. E não tinha motivo da pessoa estar lá, ela foi virando uma catarse social. Eu fiz um cartaz que tava escrito, tô tão brabo que fiz até um cartaz. Sério? Era isso, eu saí na rua. E era isso o clima, né? Mas quando o Batman do Leblon... aí tem várias análises, assim, a galera que é analista política faz várias análises de o que significou o 2013, se ele foi os limites das contradições 14. do sistema. Que a jornada foi 13. A jornada foi 13. Foi 13? Tô falando de 13, Perdão. Eu me... então tem várias análises do que foi o 13, se ele foi sintomas de algo mais profundo sobre as crises neoliberais. Ou Isso, no mundo já tinha acontecido a Primavera Árabe, depois a Euromaidan na Ucrânia e depois aqui. Então, havia um movimento externo. Existia uma chegada numa contradição nos limites do sistema mundial como ele estava posto, né? Ainda mais depois da crise de 2008 e tudo mais. A galera falava que a culpa foi do Facebook, velho. A galera organizava o Facebook marcava, né? E aí chega 2014, ano da eleição, e a Dilma vence... Por muito pouquinho, né? Muito pouco. E sai perdendo, né?
Isso. Então ali... É porque ela vence e ao mesmo tempo quem perdeu foi o AS. E o AS ele organizou pra contestar. Foi. E ele tem documento que ele contestou que foi hoje. Só pra incomodar, pra encher o saco do PT. Foi só pra encher o saco. É o que ele diz, foi pra encher o saco do PT. Foi pra encher o saco do PT. Mas Dilma foi... obviamente, só que com isso você começa a deslegitimar o processo eleitoral. E aí se você deslegitima o processo eleitoral para percepção pública. Tem um podcast do Rodrigo Viza muito bom, que é o Passado a Quente, que ele fez isso, se não me engano, em 2022, onde ele começa a analisar os últimos 10 anos da história do Brasil, principalmente na questão política, onde ele vai falar das jornadas de junho de 2013, vai falar da eleição em 2014, vai falar do processo de impeachment em 2016, e vai seguindo. É bem maneiro para a gente ver como essa história política do Brasil, muito porque a gente vê agora, nasce em 2013 e vai também na eleição da Dilma. E tanto é que a partir de 2013, 2014 começam-se as negociações dos movimentos, inclusive do próprio Bolsonaro, a começar a se constituir como figura de executivo. O movimento dos políticos quererem aparecer. Que a gente vai ver na eleição, no processo de impeachment, onde os caras vão pra lá pra aparecer, pra fazer palco. Tanto que não tem motivação, eles não justificam os votos em alguma questão. Eles mandam beijo pros outros. Beijo, Ana, minha neta. O que tu tá falando, cara? Fala se tu é sim ou não. Não, os caras mandavam abraço. Teve um cara que agradeceu os filhos, meu filho saiu. Tinha outro cara, e aí, não, deixa eu voltar aqui. Eu tinha que mandar beijo pro meu outro filho. Que daí, cara? Os caras estavam lá pra fazer palanque político. A palavra família foi repetida à exaustão. Teve um cara que estourou bagulho de confete. E teve um deputado que homenageou o seu voto de impeachment. O terror de Dilma Rousseff. O extraterror de Dilma Rousseff, quem foi quem torturou Dilma Rousseff quando ela era no final de adolescência, começo da vida adulta. Carlos Alberto Brilhante Ustra. Durante uns 2 anos, por aí. Esse era então o deputado Jair Messias Bolsonaro. Esse aí mesmo. Que também começou a ganhar muita proeminência política. Especialmente através das redes sociais. Rede social. Nesse momento. A gente viu programas humorísticos. Programas da Vanessa Jimenez. Programa da CQC. Começou a aparecer e ganhar prominência ali. Ele era um cara que, assim, no Rio de Janeiro a gente conhecia ele um pouco mais, porque ele era um cara que causava, por exemplo, ele ia na faculdade de Direito, falar que a galera... Ele mesmo. Falar que a galera que foi torturada merecia e tal, e aí ele era expulso da faculdade, ele, tinha que ser mesmo, ele era esse cara... Que assim, existia um escárnio do tipo assim, cara, ele é só um deputado doidinho que fala um monte de asneira e que ninguém leva ele a sério. E esse talvez seja a grande questão que foi um erro de leitura da oposição dele enorme. Que assim, ele era uma figura que ele se apega e assim, ele não ganha a projeção que ele ganha só por uma questão de rede social. Tem gente que fala isso que eu acho uma leitura rasa igual um Pires, assim. Ele ganha porque ele pega um discurso que é um discurso popular, que assim, as pessoas querem melhores condições de vida, as pessoas estão cansadas da corrupção, as pessoas querem um mundo melhor. Segurança. As pessoas querem segurança. Isso tudo são pautas completamente